Superar os desafios físicos, mentais e emocionais alinhados com os astros gera mais serenidade e maior alinhamento. Um podcast de Paula Diniz e Teresa Botelho, na radioaba.global. Bem-vindos a mais um videocast, podcast do Mais Serenidade, Maior Alinhamento. Eu sou a Paula Diniz, astróloga, e hoje venho falar-vos sobre o planeta Mercúrio. Mercúrio, o que é que significa em astrologia, qual é o seu significado, qual é a sua energia, os dois signos que Mercúrio rege e também o que é que acontece quando Mercúrio está retrógrado e o que é que devemos fazer, que cuidados é que devemos ter quando Mercúrio está retrógrado e como é que podemos aproveitar da melhor forma estas fases. E agora, a Teresa Botelho vai dizer-nos quais são os temas que traz hoje. Obrigada, Paula. É interessante, vais falar de Mercúrio retrógrado e eu vou falar de regeneração. Neste caso, não é? Como estamos a falar de uma regeneração que é uma regeneração física, ela acontece a nível celular e, portanto, agarrando aqui um bocadinho no tema da saúde e no tema dos suplementos, como é que esta regeneração celular acontece e de que maneira é que ela pode beneficiar os processos de regeneração do nosso corpo. Mas passo-te a palavra para poderes, no fundo, explicar um bocadinho esta coisa, estes trânsitos do Mercúrio, não é? Que dão aqui tanto que pensar e tanto que falar. Obrigada, Teresa. Então, olha, Mercúrio é o planeta das comunicações, do pensamento, do lado lógico, racional, tem a ver também com os aspectos comerciais, com as transações comerciais, com a movimentação, no fundo, com a comunicação, com tudo o que tem a ver com estes aspectos. E Mercúrio é um planeta que tem o seu movimento direto e, por vezes, 3 a 4 vezes por ano, ele entra em movimento retrógrado. E isto o que é que significa? Só para contextualizar. Todos os planetas mantêm sempre a sua órbita e o seu movimento. Portanto, eles de repente, quando estão retrógrado, não quer dizer que metam marcha atrás e que comecem a andar para trás. Não é isso que acontece. Literalmente não é isso que acontece. É isso que acontece. Por isso, todos os planetas ficam retrógrados, à exceção do Sol e da Lua. E o que é que isto significa? Eles ficam retrógrados durante um determinado período de tempo e sempre na perspectiva de um observador colocado na Terra. Isto acontece porquê? Porque a órbita desse planeta e também a órbita e a elíptica da Terra acontece por vezes, é uma questão de ilusão de óptica. Parece que o planeta efetivamente está a abrandar e depois fica em movimento retrógrado, mas na realidade não é isso que se passa. Só que como nós estamos na Terra e, portanto, é nessa perspectiva que nós observamos os planetas e, no fundo, essa energia é aquilo que acaba por nos influenciar no dia-a-dia e é dessa forma que nós a sentimos. E hoje escolhi falar sobre Mercúrio porque toda a gente, e cada vez mais, ouve-se falar, quando às vezes as coisas não correm bem, é Mercúrio. Olha, lá está Mercúrio retrógrado a fazer das suas. É assim um drama tão grande termos o Mercúrio retrógrado. Temos casos, temos de facto motivo para nos alarmarmos, não é? Porque é o que tu dizes, cada vez mais as pessoas dizem Mercúrio está retrógrado, que horror. É caso para nos alarmarmos? Temos que aprender a lidar com isso? O que é que de facto se passa? Olha, quando Mercúrio está retrógrado é super tranquilo na mesma. A questão é tomar consciência de que quando Mercúrio está em movimento direto, quando ele está normalmente, portanto, quando nós o vemos a partir de um observador na sua posição e na sua órbita em movimento direto, o que é que isso significa? Significa que todas as questões ligadas às energias que o Mercúrio rege, por isso o pensamento, o lado lógico, racional, os negócios, a comunicação, tudo isso está a fluir naturalmente. Agora, quando o Mercúrio fica em movimento retrógrado, o que é que acontece? É como se tudo isso ficasse um bocadinho mais confuso, mais lento, embarrado, será? Tal e qual. E está tudo certo. Seja em movimento direto, seja em movimento retrógrado, nós devemos estar sempre tranquilos e devemos estar sempre conscientes das energias de cada momento, porque em cada momento podemos sempre aproveitar, vivê-las da melhor maneira. É uma escolha que todos nós podemos fazer. Por isso, quando Mercúrio está retrógrado, ou seja, todas essas questões do pensamento, da lógica, dos negócios, das movimentações, das viagens, há muitas pessoas que não gostam de viajar quando Mercúrio está retrógrado ou que evitam viajar quando Mercúrio está retrógrado. Eu já tenho viajado, porque questões de trabalho e até também de férias com Mercúrio retrógrado, e já senti na pele alguns dos seus efeitos.
Mas quando nós temos essa consciência, no fundo é como se já tivéssemos uma preparação mental, mais paciência para aquilo que o Mercúrio pode trazer. É uma escolha que nós fazemos de, ok, tenho consciência que o Mercúrio está retrógrado, por isso, se a minha mala que foi despachada para o porão não chegar, ou se o voo, que já aconteceu 2 vezes no mesmo período de Mercúrio retrógrado, em 2 voos, numas férias, tanto para Milão como de Milão para Lisboa, nos 2 circuitos, a mala foi perdida e depois só foi entregue 3 ou 4 dias mais tarde, tanto para lá como para Lisboa, e Mercúrio estava retrógrado, só que as férias tinham sido já marcadas e, portanto, tranquilo. E por isso, é claro que cria sempre um grande desconforto, mas a pessoa toma consciência e respira fundo e aceita. Também não adiantaria nada se não fosse assim, não é? Olha, queria partilhar contigo que eu também viajei com Mercúrio retrógrado, também viajei com a mala no porão, mas levava uma mochila comigo. E disse à minha filha, olha, é melhor, como vamos para um destino de sol, levar 1 ou 2 fatos de banho e roupa mais leve, porque é muito desagradável chegarmos e não termos as malas, e estarmos na praia, não é? E não temos hipótese de tomar banho. E foi muito engraçado porque acabámos por levar na mochila esse reforço de bagagem e depois as malas chegaram, o que foi ótimo. Mas quer dizer, lá está, com paciência e com alguma programação consegue-se contornar. Tu achas bem que a pessoa assente na sua agenda, que eu faço isso, as datas entre as quais o Mercúrio está retrógrado? Acho que é importante, e ainda bem que falas nisso, Teresa, porque eu acho que, não sei se já tinha falado sobre isto, eu escrevi um e-book, A Lua em Interação com o Feminino. Sim. E juntamente com esse e-book eu disponibilizo um calendário lunar e o calendário do Mercúrio retrógrado, precisamente para as pessoas perceberem quais são os períodos em que podem começar a preparar-se. Isso que tu fizeste é fantástico, é perfeito. Portanto, a pessoa antecipar já sabe que é essa situação e, portanto, antecipa e vai prevenida. E é isso que se pode fazer e que se deve fazer. E, portanto, já agora aproveito para dizer quais foram os períodos em que Mercúrio esteve retrógrado, okay, e que ainda vai estar este ano de 2022. Começámos o ano logo a 14 de janeiro com Mercúrio retrógrado. Portanto, de 14 de janeiro a 3 de fevereiro, Mercúrio esteve retrógrado. Depois entrou em movimento direto e voltou a estar retrógrado entre 10 de maio e 2 de junho. Entre 10 de setembro e 1 de outubro, Mercúrio também esteve retrógrado. E agora vamos voltar a fechar o ano com Mercúrio retrógrado, ou seja, no dia 29 de dezembro de 2022, o Mercúrio entra retrógrado. E volta a entrar em movimento direto a 18 de janeiro de 2023. E, no fundo, dá para perceber que Mercúrio fica retrógrado cerca de 3 a 4 vezes por ano. E este ano acontece que são 4, não é? Exatamente. Estamos a fechar o ano e a começar o próximo com Mercúrio retrógrado. Com Mercúrio retrógrado. E, portanto, o que é que isto significa? As questões de pensamento, lógica, viagens, o lado racional, fica tudo um bocadinho mais lento, mais confuso, sujeito a equívocos, mesmo a mal-entendidos. E também as questões digitais, informáticas, certo, como têm a ver com a comunicação, muitas vezes são afetadas. Por isso, mesmo quando Mercúrio não está retrógrado, é sempre bom nós termos backups das nossas informações, claro, e cada vez mais vivemos no mundo digital e, portanto, devemos sempre ter uma salvaguarda e ter uma reserva de informação. Mas quando sabemos que Mercúrio vai entrar retrógrado, então, o que é importante é garantir que esse backup é feito. Por exemplo, relativamente às questões de comunicação com os outros, no que diz respeito a horários, reuniões, tudo isso, ter a certeza que a comunicação é clara, porque há sempre muitos equívocos. Acontece imenso. Então, eu que falo muito com a Espanha e com a diferença horária, se Mercúrio está retrógrado, tenho que validar e voltar a confirmar, porque senão há sempre alguém da reunião, ou que entra 1 hora antes, ou que entra 1 hora depois, ou que simplesmente lhe passa a reunião, porque, claro, há aqui vários fatores, não é? Se a pessoa não estiver muito concentrada, é fácil perder a noção. É mesmo, é que isso acontece, é mesmo real. É mesmo verdade. E tomem atenção aos períodos em que Mercúrio estiver retrógrado para perceber se realmente isso também acontece convosco. É preciso ter muita atenção, ou convém ter muita atenção, na comunicação nestas alturas, para evitar os tais mal-entendidos, as tais confusões de horários, afinal era neste sítio e não era no outro, ou afinal a hora não era a mesma, ou dia. Isso acontece muitas vezes com Mercúrio retrógrado. Por outro lado, também relativamente
aos e-mails que mandas, aos e-mails que recebes e que envias, muita atenção, porque nós sabemos que às vezes estamos a escrever um e-mail e que já tem os endereços previamente guardados e, portanto, se a pessoa não tem cuidado, vai um e-mail para aquela Paula, mas não era aquela Paula a quem eu queria enviar o e-mail, é para outra Paula que não tem nada a ver com aquele assunto. Portanto, em termos mesmo de trabalho, é importante verificarmos tudo. Em termos de contratos, porque Mercúrio também rege as questões contratuais, as transações comerciais. Normalmente, e as pessoas que já estão um bocadinho mais conscientes destas energias do Mercúrio retrógrado, vemos pessoas a não quererem fazer compras, aquisições de coisas realmente importantes, como por exemplo imóveis, ou carros, na altura em que Mercúrio está retrógrado. Isto porquê? Porque se for inevitável a pessoa ter de assinar um contrato ou fazer uma aquisição quando Mercúrio está retrógrado, o que é que eu aconselho? É ler tudo com muita atenção, ler mais do que uma vez e verificar se não há nada ali que fique confuso, que fique difuso e que eventualmente mais tarde o contrato tenha de ser, no fundo, ratificado, ou revisto, ou reajustado, ou feita uma adenda, porque normalmente é isso que acontece. Poucas vezes são aquelas em que, fazendo assinaturas de contratos de coisas importantes, há sempre algo que falhou ou algo que não ficou realmente como era e que tem necessidade de ser corrigido. Portanto, a questão da atenção a todos os pormenores, todos os detalhes, quando Mercúrio está retrógrado, é fundamental. E na compra de equipamentos também. Sim. Não é? Acontece imenso, as pessoas compram, vamos pensar, uma máquina de lavar, qualquer coisa assim, e depois aquele instrumento, aquela ferramenta acaba por ter muito mais problemas do que aquilo que era normal. Verdade. Não quer dizer que seja sempre assim, mas muitas vezes acontece e lá vamos nós culpar o Mercúrio. É verdade. E em relação a projetos, coisas novas que a pessoa tem vontade de iniciar, também com Mercúrio retrógrado, é de evitar. O que é que se deve fazer então com Mercúrio retrógrado? Nós continuamos a trabalhar, a viver, a conviver, a fazer todas as coisas de que gostamos e que precisamos. E com Mercúrio retrógrado, aquilo que cada pessoa deve cultivar são pensamentos positivos. Ter mais paciência, ter um bocadinho mais tolerante consigo e com os outros. Ser muito, muito clara na comunicação para evitar os tais mal-entendidos. Por outro lado, também há um momento mais de introspeção. Por isso, tudo o que for possível a pessoa fazer, organizar, rever, repensar, quando Mercúrio está retrógrado, rever, reorganizar, repensar, reanalisar, os res são muito importantes. Imagina, tarefas que são boas para fazer quando Mercúrio está retrógrado. Arrumar papéis. Eu sei que é uma coisa que nem sempre toda a gente gosta, não é? Pois, eu não gosto nada de arrumar papéis, portanto, é uma coisa que tenho de fazer, mas quando Mercúrio está retrógrado, aproveita, organiza gavetas, organiza papéis, organiza-te interiormente, medita. As meditações com Mercúrio retrógrado são meditações muito profundas, meditações muito poderosas e meditações que depois trazem resultados verdadeiramente surpreendentes no que diz respeito à pessoa conseguir estar em conexão consigo própria, apenas ser, apenas estar. É fantástico fazer meditação nessas alturas. Uma coisa que a mim também me acontece muito no Mercúrio retrógrado é aparecerem pessoas do passado. Isso é comum? É. E falaste de uma coisa muito importante. Quando Mercúrio está retrógrado e quando outros planetas também estão retrógrados, é como se nos pedissem para irmos rever coisas de trás, coisas do passado. E eu tive uma experiência, uma situação na minha vida que realmente é fantástica. Mercúrio, quando está retrógrado, é uma oportunidade para resolver coisas pendentes muito de trás, coisas do passado. Eu tive uma situação familiar portanto, o meu pai partiu já há muitos anos e ficou uma situação pendente para ser resolvida e mesmo depois das coisas já estarem mais ou menos as condições todas reunidas para que isso se resolvesse, não percebíamos porque é que aquilo a coisa não ficava avançava. Completamente, não avançava, não ficávamos com o problema solucionado. E de repente, assim, inesperadamente, o problema resolveu-se. Portanto, aquela situação que já tinha todas as condições para evoluir e para ficar o assunto arrumado, finalmente aquilo resolveu-se e foi precisamente quando Mercúrio entrou retrógrado. Uma coisa antiga que vinha do tempo do meu avô, do meu pai, aqueles pendentes que às vezes as coisas ficam em termos de processos burocráticos, e foi quando se resolveu. Por isso, Mercúrio retrógrado cria essa oportunidade
da pessoa poder resolver coisas antigas do passado e que às vezes se resolvem quando Mercúrio está retrógrado. Verifica na tua vida se tens casos precisamente destes em que houve coisas que estavam pendentes por resolver há tanto tempo e que o clique, a coisa resolve-se quando Mercúrio está retrógrado. Portanto, temos que fazer a nossa parte. A nossa não é? parte, claro que sim, claro que sim. E eu aproveitava agora, Teresa, para falar, já que estou a falar do Mercúrio. Mercúrio rege 2 signos. Rege o signo de Gêmeos e rege um outro signo, que é o signo de Virgem. E como é que Mercúrio, o mesmo planeta, no fundo, como é que esta energia se comporta num e como é que se comporta no outro? Portanto, esta energia no signo de Gêmeos, que é um signo do elemento ar, portanto, Mercúrio é a parte mental, são as ideias, é a curiosidade, são as questões, as perguntas. A energia de Gêmeos é uma energia de comunicação, de querer saber mais, ávido por querer saber isto e aquilo, e depois é tão, dispersa-se um bocadinho, tem essa tendência à dispersão precisamente por ser uma energia de ar, em que Mercúrio ativa a parte mental das ideias, da curiosidade, do raciocínio, portanto, e também da criatividade, da criatividade também. E, portanto, esta energia de Gêmeos, repara, cria essa potencialidade da mente ser curiosa, ágil, versátil, dinâmica, portanto, essa tónica da comunicação e da sociabilidade. Quando nós falamos do Mercúrio em Virgem, temos então uma outra energia. Temos uma energia de terra, uma energia de concretização. E, portanto, o Mercúrio aqui, que também é o planeta da mente, é o mesmo planeta, como é que ele se manifesta aqui, na energia de Virgem? É no detalhe, é na atenção, é no perfeccionismo, na atenção aos pormenores, na capacidade de realização, de concretização, ter uma mente estruturada, organizada, prática, pragmática. A energia de Virgem é uma energia de trabalho, de resolução, de aspectos práticos, concretos do dia-a-dia. Como eu costumo dizer, entra problema, sai solução, mas sai uma solução estruturada. Exatamente, é isso mesmo. E, portanto, no fundo, esta energia de Virgem, de serviço, de trabalho, de organização e de análise, de muita exigência consigo própria e com os outros, com este perfeccionismo, este talento para o pragmatismo e para conseguir perceber o que é preciso ser feito para resolver esta situação. Isto é muita energia de Virgem. E, portanto, aqui Mercúrio está precisamente ao serviço da realização material. Mas e diz-me uma coisa, estes 2 signos são mais afetados quando o Mercúrio está retrógrado? Sim, estes 2 signos, portanto, digamos que estes 2 signos são regidos por Mercúrio. E, portanto, este planeta naturalmente acaba por ser mais sentido ao nível das energias destes signos. Mas, por exemplo, as pessoas podem não ter o Sol em Gêmeos e não ter o Sol em Virgem. Que é o meu caso. Mas podem ter o ascendente. Que é o meu caso. Ou podem ter a Lua, ou podem ter o próprio Mercúrio. Certo? E, portanto, a questão de como é que os planetas, nas suas órbitas, nos seus movimentos, nos afetam de forma a potenciarem oportunidades, situações de harmonia, situações mais favoráveis, mais fáceis, ou pelo contrário, desafios, tensões. Tudo depende da sua posição nesta combinação, nesta dança multivariada, sim, de planetas, signos, áreas de vida do mapa astral e os ângulos que fazem entre si. É como eu te digo, Teresa, para mim o mapa astral é um cálculo combinatório. Lá voltamos à matemática, à matemática e à física. Mas é muito interessante porque, de facto, o Mercúrio acaba por nos afetar. Eu, há muitos anos que tomo nota de quando é que o Mercúrio vai estar retrógrado e, como tu disseste muito bem, eu tenho mais paciência e também, muitas vezes, dou mais tempo para que as coisas aconteçam. Imagina, uma coisa que eu faria numa hora, se calhar eu vou alocar 2 horas para fazer aquilo porque eu sei que não vai fluir.
E depois funciona, porque senão a pessoa fica numa irritação, porque a pessoa pensa, eu faço isto numa hora sem problemas nenhuns, como é que agora demora muito mais tempo, não é? Mas com Mercúrio retrógrado convém fazer isso. Claro que sim, ainda por cima, porque nós temos sempre a ilusão do controle, que nós temos o controle relativamente ao tempo, à nossa vontade, às coisas que acontecem. E Mercúrio retrógrado traz precisamente esses atrasos, esses imprevistos. E aquilo que eu recomendo é, precisamente, quando as pessoas vão fazer uma viagem, quando têm algum compromisso, alguma reunião, deem uma margem. Em vez de chegarem apenas 10 minutos antes da hora, cheguem meia hora antes, que é para dar uma margem, uma folga. Porquê? Porque assim, mesmo que haja um engarrafamento, mesmo que haja um percalço com o carro, mesmo que haja alguma paragem num transporte público, alguma coisa, a pessoa está tranquila. No fundo, acaba por utilizar essa informação a seu favor, na medida em que consegue, de certa forma, interiorizar isso, antecipar um eventual atraso e ficar tranquila. Portanto, no fundo, tem tudo a ver com conhecimento, com consciência e com escolhas. Claro, e não entrar em stress, não é? Porque senão depois eu acho que o stress nessa fase acaba por nos afetar ainda mais, não é? Porque a pessoa sente-se completamente impotente. É verdade. O stress, e voltamos agora um bocadinho às questões da mente. Nós muitas vezes esquecemos que nós temos todo o poder e todos os recursos que precisamos dentro de nós. Isto é um dos pressupostos da PNL. Eu sou uma apaixonada por programação neurolinguística. E isto faz-me tanto sentido, porque a partir do momento em que nós percebemos que nós podemos escolher e que nós podemos disciplinar a nossa mente relativamente à forma como nós lidamos com as coisas que nos acontecem, aos pensamentos que temos e que depois acabam por nos influenciar relativamente a ações que nós, por vezes, por estarmos a sentir uma determinada emoção, desencadeia uma determinada ação e um comportamento que muitas vezes não é nada favorável, a pessoa acaba por não ter benefício absolutamente nenhum em isso, incomodou-se, além disso teve uma atitude ou um comportamento menos simpático, que no fundo não menos adianta, menos ajustado. Por isso, a questão da mente, mais uma vez, é muito importante. E como é que nós podemos ajudar os pensamentos a serem disciplinados? Como é que eu posso dizer à minha mente, eu não quero agora pensar nisto, eu tomo consciência que estou a sentir-me mais ansiosa ou que estou a ficar um bocadinho mais desconfortável, eu tomo consciência de que estou a sentir isto e eu não quero sentir isto. Então eu vou desmontar e vou escolher. Há técnicas específicas de respiração, há técnicas específicas de disciplinar a mente e de, no fundo, atrair pensamentos positivos. E é muitas vezes isso que eu digo e que explico quando faço as meditações, dou mais serenidade, dou dicas e dou, no fundo, ferramentas para as pessoas conseguirem utilizar os seus próprios recursos internos, como a respiração, como tudo isso, para conseguirem controlar e evitar a ansiedade, o stress. Muitas vezes eles surgem, nós não conseguimos impedir que situações externas se manifestem e que depois desencadeiem em nós tudo isso. Mas cada pessoa tem em si a possibilidade de tomar consciência do que é que está a sentir nesse momento e, mesmo que lhe pareça difícil, escolher, pensar de forma positiva, escolher fazer um processo mental que a leve a um estado emocional positivo. E a PNL é uma das... Aprendi isso também muito na PNL é fantástico. É possível, é fantástico. É uma questão de vontade, da própria pessoa querer. Sim, eu acho que sim. Eu falaria aqui de um conceito com o qual eu concordo muito e que é um conceito Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é um homem hoje em dia com todo um percurso absolutamente extraordinário e ele fala de uma coisa que é o corpo de dor. O corpo de dor é a carga de negatividade que tu trazes e que muitas vezes tem a ver com a tua infância, tem a ver com aquilo que tu passaste ao longo da vida. E se de facto o teu corpo de dor for muito forte,
é muito difícil mudar os teus pensamentos. Portanto, nós temos que muitas vezes fazer um trabalho mais profundo a nível da libertação da energia negativa que a pessoa tem, através muitas vezes de formas de terapia, que podem ser diferentes e complementares, não é? Para que a pessoa não fique prisioneira dos seus pensamentos negativos. Porque, de facto, a pessoa pode escolher, sim, a pessoa pode escolher, mas se a pessoa tiver um corpo de dor muito pesado, é muito difícil. E eu, ao longo da minha vida profissional, como coach, acompanho muita gente, como sabes, não só na área de negócios, como também na área, muitas vezes, nesta ponte entre a parte de negócios e a parte da pessoa, como é que está esta pessoa. Eu vejo que há situações muito diferentes em termos de corpo de dor. E há pessoas que encaram muito levemente e conseguem facilmente mudar os pensamentos. Eu estava a pensar negativo, mas agora já percebi, vou pensar positivo. E há pessoas que não conseguem de todo libertar-se de um ciclo vicioso de pensamento negativo que acabam por ficar escravizadas debaixo daquela energia negativa, porque não é uma energia negativa somente da pessoa. Muitas vezes é uma energia negativa que vem já de forma ancestral, ou seja, que é familiar, que se reproduz naquela pessoa, mas que já vem de trás, não é? Muitas vezes geracional, vem de gerações e de gerações atrás, e que a pessoa reproduz de forma incontrolável nela própria. Portanto, quando o caso é assim, eu normalmente recomendo que a pessoa faça um trabalho mais profundo em termos de terapia para se libertar, porque conheço muito pouca gente que somente através da vontade consiga libertar-se. E acho que temos que levar um bocado isso em consideração, porque claro que é sim. difícil, não é? É difícil. Sim, há situações de extremo, claro que sim. Há pessoas que, por motivos vários, seja por questões de ancestralidade, seja por questões da sua vivência, questões até de caráter, traços de personalidade e de caráter, que no fundo aquilo que conhecem, não é? Às vezes até de situações de infância, como viveram em situações de alguma dor, de alguma dificuldade, e é esse o terreno que elas conhecem, no fundo têm algum receio de experimentar outras coisas boas, de bem-estar, porque no fundo sentem aquela segurança. Sim, eu aqui estou a falar, por exemplo, de situações, imagina, uma situação recorrente de mulheres agredidas. Não é? Isso é terrível. É terrível. E muitas vezes a minha avó passou por esta situação, a minha mãe passou por esta situação e eu não sei bem como e de repente estou naquela situação. Quando temos uma coisa deste estilo, é uma coisa que tem que ser trabalhada em terapia. É uma coisa, lá está, é um corpo de dor, é uma carga negativa e é um padrão repetitivo que vem de forma geracional, não é? Mas que quase que de forma autónoma e contínua se reproduz em ti, que tu tens que libertar. E é muito interessante e muito desafiante, porque a pessoa normalmente que tem mais consciência é a pessoa que vai fazer esse trabalho de libertação. E então, como te digo, em coaching apanho muito estas situações e muitas vezes digo às mães e aos pais e aos empresários, por exemplo, o meu bisavô faliu, o meu avô faliu, o meu pai faliu e eu vou falir. Isto acontece, hein? É incrível, mas esta carga deste padrão repetitivo é muito complicado. E já me aconteceu, até com empresários, dizer: você vai fazer terapia já, porque não há hipótese. Se você tem isto dentro da sua mente e se você acredita que isto vai acontecer, não é? Eu não posso estar a fazer coaching empresarial com uma pessoa que acredita que vai falir. É exato, que na altura em que tiver mais sucesso vai à falência. Eu acho que aí aparece a tal questão do merecimento, a tal Claro, isto tem tudo a ver com a autoestima, mas isto é um padrão repetitivo que, de forma autónoma, a dinâmica pode estar criada e pode, de facto, transformar-se em realidade. E aí tens que ir fundo e tens que libertar a pessoa disso. O que é interessante é que a pessoa que vai fazer este trabalho, normalmente é a pessoa que dentro da família tem um nível mais alto de consciência. Portanto, é aquela pessoa que é quase como se fosse, eu diria, a pessoa que consegue, perante toda a pressão familiar, que é uma carga muito grande, não é? Fazer a libertação dessa pressão naquela geração para que ela não se reproduza nas gerações futuras. No fundo, é como se a pessoa reconhecesse, aceitasse, visse o que está e estivesse disponível para: ok, eu compreendo que realmente todos os meus antepassados agiram desta forma, isto foi assim, foi preciso, e eu neste momento estou disponível para fazer diferente e para os libertar, de certa forma, do peso que acaba por ser transmitido de geração em geração, no sentido da tal carga, da tal culpa, do tal medo, da tal crença de falta de merecimento, porque é exatamente isso. E é engraçado porque nos mapas astrais também é possível
ter a percepção das questões que têm a ver com de falta de amor próprio, falta de autoestima, padrões de repetição. São tantas as variáveis, mas há ali algumas combinações que apontam precisamente nesse sentido. E há a solução. Claro. Há a solução. Portanto, no fundo, nós nascemos, isto aqui é um campo de treinos. Sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho que vimos fazer no sentido de desenvolvermos-nos, de nos conhecermos primeiro, tomarmos consciência daquilo que nós temos de melhorar, do nosso potencial, das nossas áreas mais desafiantes, de padrões que nós tendencialmente repetimos, e depois temos a possibilidade de fazer esse trabalho. Claro que é um trabalho profundo, é um trabalho de grande transformação interior, mas é um trabalho que traz imensos resultados, muitas situações de superação e recentemente tenho um caso fantástico de uma pessoa que estava, que foi à minha consulta e que estava a repetir padrões a nível de relacionamento. E que acontece imenso. Acontece muito. E que expliquei, portanto eu não a conhecia, expliquei exatamente o que é que estava a acontecer, quais eram as energias que tinha ali naquelas áreas de vida, o que é que os planetas, e qual era no fundo a hipótese, qual era o ponto de saída. E esse ponto de saída acontece se a pessoa escolher fazê-lo e se predispuser a trabalhar nesse sentido. E foi precisamente aquilo que aconteceu. No fundo, aquela consulta foi fantástica porque a pessoa acabou por tomar consciência das energias que trazia, daquele padrão repetitivo que ela, no fundo, não percebia porquê, percebeu exatamente o que é que estava a acontecer. Portanto, uma pessoa que eu não conhecia antes, não é? Fiz-lhe a leitura do mapa, fiz a interpretação e mostrei-lhe precisamente qual era a alternativa. Ela tinha uma opção, tinha uma alternativa. E o que é que poderia encontrar se aderisse àquele outro tipo de solução, de comportamento, de, no fundo, se valorizar, de perceber que merece muito mais. Claro. Portanto, essas questões de crenças de merecimento são tremendas, porque muitas vezes as pessoas ficam limitadas por aquilo que os outros lhes devolvem e que não corresponde ao seu potencial. Acabam por nunca desenvolver o seu verdadeiro potencial. E, no fundo, a astrologia é também mais uma ferramenta entre tantas outras que existem. Certo. E há uma coisa também que é importante. Eu não posso criar um filho com uma boa autoestima se eu próprio não tenho uma boa autoestima, não é? Voltamos à sequência das gerações. E, portanto, se eu percebo que eu não tenho uma boa autoestima, é da minha responsabilidade trabalhar isso e superar essa situação, para que eu possa, 1, 2, 3 filhos, aquilo que a pessoa tiver, trabalhar isso de forma positiva na geração seguinte, não é? E, portanto, todo esse trabalho, às vezes as pessoas dizem, mas, Teresa, porquê a mim, não é? Porquê que na família inteira sou eu que vou ter que trabalhar? Porque é a pessoa com um nível de consciência superior. É essa pessoa que vai ser pedido que trabalhe. Aquele aspecto, quer seja relacionamentos, quer seja, como falámos, em termos de resultados da sua área profissional / empresarial, quer seja, sei lá, tantas coisas que pode ser na vida, não é? Relações sociais, relações com colegas, aquilo que tiver que ser, não é? Claro. Mas é aquela pessoa que vai ter que trabalhar exatamente por causa disso. E, no fundo, todas as questões de autoestima, de falta de amor próprio, acabam por ser sempre impactantes na vida daquela pessoa, seja a que nível for, seja a nível de relacionamento, de trabalho, de social, tudo isso. E é realmente uma questão muito importante todas as pessoas tomarem consciência que o seu valor, o seu amor próprio é real, devem trabalhá-lo, devem tomar consciência do seu potencial. Sim, e estavas a falar, é engraçado, surgiu uma imagem muito interessante. É como se tu, sem autoestima, tivesses a tentar sobreviver dentro da água, do mar, não é? E a tentar manter a cabeça à tona e a esbracejar para conseguires, no fundo, sobreviver, e tu com autoestima estás dentro de um barco a navegar. É a diferença, não é? É totalmente é completamente diferente. Tu tens uma visão, tens uma capacidade de reflexão, tu tens um nível de consciência, tu tens um domínio sobre a situação, mesmo que ela seja difícil, completamente diferente de quem não tem uma boa autoestima. E uma coisa interessante é que quando a pessoa tem autoestima, tem amor próprio, a sua forma de estar, a sua linguagem não verbal, a forma como se
comporta, a forma como age, Até a postura. Sim, tudo. Tem logo uma leitura, não é? Claro, Tem logo claro. uma leitura. E, de certa forma, e nós somos energia, não é? E essa energia, no fundo, também é percebida pelos outros. É a vibração, no fundo. Nós temos essa, no fundo, a maior parte das pessoas às vezes esquece um bocadinho disso, mas quando nós não estamos bem, mesmo que nós não o digamos, à nossa volta essa energia é sentida. Há pessoas que são mais receptivas do que outras. Sim, umas de forma mais consciente, outras de forma mais inconsciente. Também gostava de referir que a autoestima é um bocadinho como uma cebola, não é? Então, nós temos várias camadas e eu acredito muito que o trabalho da autoestima é um trabalho para a vida, porque haverá sempre aspectos em que nós temos que trabalhar a nossa autoestima. Portanto, não é possível alguém ter uma autoestima excelente até ao final da vida e nunca mais vai haver aqui confusões nenhumas. Não, é um processo, não é? É um processo em que nós vamos compreendendo o nosso valor e vamos dando valor a nós próprios, e é também um processo de amor. É um processo de amor face a si próprio, que é, no fundo, a forma mais desafiante de amor, porque nós temos o amor na relação com os nossos filhos, nós temos o amor numa relação a dois, nós temos o amor na relação com os nossos pais, mas muitas vezes, um bocadinho como a saúde, a última coisa que nos lembramos é do nosso amor em relação a nós próprios, não é? Nós desvalorizamos completamente esse aspecto. Ora, aí bate a nossa autoestima. Como é que eu me valorizo a mim próprio, não é? É mesmo. Eu às vezes vejo nas consultas de astrologia pessoas que têm uma grande disponibilidade para os outros, que estão sempre muito dispostas a ajudar, que estão sempre a fazer, mas no fundo, às vezes apercebo-me que ali há uma falta de valorização pessoal. No fundo, são pessoas que, ao fazerem isso, ao predisporem-se sempre a ajudar os outros, muitas vezes até estão exaustas, estão cansadas, acaba por ser uma fuga para não se encontrarem sozinhas consigo próprias, porque têm essa tal crença de merecimento e porque têm essa tal, no fundo, é como se fosse mais fácil ajudar os outros do que olhar para si própria. Sim. E perceber que há um trabalho interno, há um trabalho interior a ser feito também, no sentido da pessoa verdadeiramente crescer, verdadeiramente e sabes, viver também, a sua melhor versão. Quando ajudas o outro, estás-te a validar a ti nessa ajuda, não é? E, portanto, muitas vezes a pessoa só se valida a ela própria através da ajuda ao outro. E a pessoa que entrou nesse padrão de comportamento muitas vezes vai pela vida fora e pronto, e muitas vezes se essa pessoa é uma mãe ou um pai, através da família vai sempre ajudando, e muitas vezes até quando os filhos saem, quando os filhos deixam o ninho, não é? Que a pessoa se encontra com ela própria. Um vazio. E nesse vazio tem que repensar e reformular toda a sua vida, porque sempre teve significado para a vida através dos outros, não é? Pronto, eu acho que a nossa sociedade e tudo aquilo que nós aprendemos também não nos ajuda, não é? Porque, e sobretudo as mulheres em Portugal são muito criadas nesse padrão, não é? Mas é uma questão de tempo, nós vamos ter que encarar a nossa própria essência e também fazer as escolhas acertadas face a nós mesmos, não é? E quanto mais cedo isso for feito na vida, mais fácil. Claro. Quanto mais tarde, mais desafiante vai ser, porque já houve todo um percurso no tempo, não é? Que foi justificado por tudo aquilo que aconteceu na vida de cada um, mas que vai, no fundo, fazer com um efeito de bola, não é? De neve, em cima da pessoa naquele momento, que pode ser aos 50, pode ser aos 60, às vezes até mais tarde. E tem que ser resolvido. Tem de ser resolvido e isso é realmente fundamental. As pessoas, independentemente da idade, independentemente da fase de vida em que estão, quando sentem que há algo que não está bem, peçam ajuda. Sim, a humildade, nós não somos nem super mulheres, nem super homens. Às vezes nós temos um bocadinho essa ideia de não querer demonstrar fraqueza, não pedir ajuda. Não é assim. Nós somos todos humanos, nós somos todos iguais, todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós temos imenso potencial, imensos recursos dentro de nós e, no fundo, quando nós precisamos de ajuda, por que não pedir ajuda? Claro. E isso também vai bater um bocado na saúde mental, não é? Nós hoje em dia vemos muitas pessoas preocupadas com a saúde mental, com as situações de insanidade mental que podem levar a suicídios e que tem tudo a ver com isso. As pessoas não pedem ajuda, as pessoas não acham possível, acham que as situações são de tal modo graves que não é possível ter ajuda.
Quando um ser humano se encontra nessa situação, eu diria que é fundamental aí parar e pedir ajuda, quer seja no círculo das pessoas conhecidas, quer seja fora desse círculo, imaginando que a pessoa não pode partilhar com ninguém conhecido, pedir ajuda fora desse círculo, não é? Pedindo ajuda a um médico, pedindo ajuda a um profissional da área de saúde, alguém, ou às vezes até um amigo, ou às vezes até alguém que não vemos há muito tempo, mas que sabemos que aquela pessoa se calhar nos pode ajudar, dar esse passo, não é? Porque não há nada pior do que a pessoa se sentir completamente encurralada na vida e que não tem solução possível. A vida tem sempre solução. A vida tem sempre solução. Agora, às vezes eu preciso de mobilizar toda a minha coragem para poder encontrar a solução para a minha vida, não é? E isso não é fácil. Claro que não. Mas, mais uma vez voltando às questões da astrologia, temos momentos na nossa vida que são cíclicos, que correspondem a determinados ciclos, determinados planetas, que às vezes são mais desafiantes. Outros que pedem mudanças, espaço, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. E outros ainda que todos nós passamos, por volta de determinadas idades, que são profundas transformações, certo, mudanças totais. E, no fundo, acaba por ser oportunidades que todos nós vamos tendo para ajustar aquilo que não está bem, ou para ajustar, ou para transformar, ou para nos aproveitar essa energia, porque muitas vezes aquilo que acontece é que quando nós temos determinados trânsitos de Plutão, mesmo que a pessoa esteja ali a resistir, a querer manter, a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer, por isso. Como diz o meu professor de astrologia, um dos meus professores que eu gosto muito, que é o Zé Augusto, ele diz: com Plutão colabora-se com o inevitável. Esta frase diz tanto, é fantástico, porque realmente os trânsitos de Plutão são poderosíssimos. E normalmente, se a pessoa resiste, não tem flexibilidade, não tem a capacidade de perceber que, se continuar a teimar naquela direção, que as coisas, se não mudar, não vai ter resultados diferentes. E, portanto, alguma coisa tem de ser feita. E depois pode surgir uma doença, pode surgir um acidente, algum problema, e que a pessoa naturalmente é obrigada a mudar. Ela muda. Agora, não muda de forma consciente. Muda porque o universo se encarregou no fundo, de a obrigar a ter de fazer as coisas de forma diferente. E isso é uma realidade que nos acontece. Mas também, quanto menor for a consciência de que a pessoa tem que mudar, maior vai ser o nível de dor, não é? E muitas vezes a pessoa, para mudar, tem que enfrentar situações altamente dolorosas para depois então mudar. E pronto, e de facto a nossa identidade não pode nunca estar fixa, nós temos que estar sempre em evolução, e essa evolução faz parte da vida, não é? Nós não somos a mesma pessoa, lá está, voltando um bocadinho às décadas. Eu não sou agora a pessoa que eu era aos 30, não sou agora a pessoa que eu era aos 40. Portanto, cada década, cada fase de vida obriga-nos a reformularmos a nossa postura face à vida, as nossas decisões, a maneira como olhamos as coisas, e muitas vezes nós vemos as pessoas mantêm as suas posturas. Falando um bocadinho, voltando às emoções negativas, por exemplo, as pessoas que estão muito ligadas à emoção da raiva, não é? A irritabilidade, as pessoas que se irritam muito e que continuam pela vida fora naqueles níveis de irritabilidade, não é? É uma coisa que nunca vai correr bem, porque a pessoa não pode, aos 50 ou aos 60, continuar com aqueles níveis de fúria que tinha, se calhar, aos 30 e que dava imenso jeito porque movia montanhas. Claro. Nesta fase de vida tem que repensar e encontrar forma de gerir esta energia que tem dentro de si de forma mais positiva, de forma mais integrada, não é? É verdade. E quando falas nas décadas, eu associo sempre aos ciclos planetários, porque, portanto, os planetas movimentam-se cada um tem a sua dinâmica, uns que se movimentam mais rapidamente, outros que se movimentam de forma mais lenta, e depois há aqueles planetas que são os transpessoais ou geracionais, que são planetas que se movimentam realmente devagar. E quando determinados planetas passam em planetas pessoais, junto ao Sol, junto à Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ou quando, por exemplo, temos retornos de um planeta à posição que tinha. Por exemplo, nós temos o primeiro retorno de Saturno. Saturno é o planeta da responsabilidade, do rigor, da disciplina, das questões que têm a ver com trabalho. E o primeiro retorno de Saturno acontece a todas as pessoas entre os 28 e 30 anos.
Nessa fase, o planeta Saturno, que está numa determinada posição no mapa astral dessa pessoa, ele percorre todo o zodíaco e por volta entre os 28 e 30 anos ele fez um ciclo completo e está outra vez em cima da mesma posição que ocupava quando a pessoa nasceu. Isso o que é que vem trazer? Vem trazer com que nessa altura de vida do primeiro retorno de Saturno é uma fase de balanço. De repensar a vida. É uma fase de repensar, de perceber, ok, o que é que eu fiz até agora? Eu quero responsabilizar-me, tenho de me responsabilizar por quem eu sou, portanto, por aquilo que eu quero fazer, para o que vem aí. No fundo são mudanças. Reparem, normalmente nós vemos que todos nós, entre os 28 e os 30 anos, quando tivemos o nosso primeiro retorno de Saturno, tivemos aí alguma mudança nas nossas vidas, alguma coisa que aconteceu. Às vezes acontece o nascimento de um filho, ou uma mudança de casa, ou uma mudança de país. Reparem, tomem consciência o que é que aconteceu, no sentido da pessoa, no fundo, assumir maior responsabilidade. E depois, ainda Saturno, temos um outro segundo retorno de Saturno, por volta dos 58, 60 anos. Eu ainda não cheguei ao meu segundo retorno de Saturno, estou quase lá e, portanto, digamos que é uma segunda fase em que o Saturno já deu mais uma volta a todo o zodíaco e volta a estar outra vez na posição que ocupava no meu mapa astral. E há muita gente que não percebe, não é? Mas que aí faz um grande balanço de vida. E é muito interessante. E normalmente este retorno de Saturno pode ser melhor, é mais fácil do que o primeiro, porque o primeiro a pessoa ainda, é como se... É muito jovem. É muito jovem, ainda Saturno ainda é tolerante, ainda compreende que, ainda tens para aprender, e no próximo retorno de Saturno então vamos fazer contas, vamos ver como é que viveste a tua vida, tal e qual, como é que as coisas como é que é o teu vividas. nível de responsabilidade. Exatamente, responsabilizaste. No fundo, o teu nível de alinhamento, não é? Tal e qual, responsabilizaste por ser quem és, estás a fazer aquilo, estás alinhado com o propósito de vida, com aquilo que também se vê no mapa astral, que é o caminho de crescimento. Estás alinhado com aquilo que a vida espera de ti, no fundo estás a fazer o teu melhor. É um momento realmente de balanço e muitas pessoas têm este segundo retorno de Saturno e vivem de forma desafiante, de forma dolorosa mesmo, com mudanças, com acontecimentos inesperados, e outras é o retorno de Saturno e é perfeitamente calmo e tranquilo. Portanto, corresponde a um momento de alinhamento. Exato. Que corresponde precisamente a ter conseguido ter esse momento. Bom, e hoje falámos de Saturno. Noutros episódios haveremos de falar de outros trânsitos lentos de outros planetas que também são importantes, como o Urano e o Plutão. Certo. Olha, eu sei que já estamos na hora da meditação e, portanto, passava-te a palavra para podermos então fechar com chave de ouro e temos aqui o nosso momento de meditação, como sempre, no final de cada um dos episódios. Está bem? Está bem. Então vá, até já. Então, muito obrigada por estares aqui connosco e agora é o nosso momento de meditação. Encontra uma posição em que te sintas confortável. Não precisa de ser sentado, pode estar deitada. Encontra essa posição em que sintas que consegues descontrair profundamente. Relaxa o teu corpo, fecha os teus olhos e coloca a tua atenção na tua respiração. No ar que entra no teu corpo, que é ar com oxigênio, que te traz saúde e energia vital, e depois no ar que sai, expira prolongadamente. Sempre que inspiras, sempre que o ar entra no teu corpo, mantém o teu abdômen descontraído. Faz uma respiração abdominal. Significa que, quando o ar entra no teu corpo, o teu abdômen expande ligeiramente e depois, quando deitas o ar fora, o abdômen volta à posição inicial. Expira. Relaxa profundamente em cada expiração. Inspira. Visualiza o ar puro entrar no teu corpo, oxigenar todas as células do teu corpo.
a limpar, a curar. E depois, quando deitas o ar fora, visualiza o ar a sair e a levar consigo tudo aquilo que estava denso, pesado dentro de ti. E sentes-te cada vez mais leve, cada vez mais em paz, com a consciência de apenas ser, apenas estar no momento presente, no aqui e no agora. Toma consciência, visualiza à tua frente um pontinho branco de luz brilhante, pura. É uma luz branca que representa cura, serenidade, e que esse pontinho branco paira à tua frente e vai se aproximando lentamente de ti. Em cada vez que tu inspiras, essa luz branca vai entrando no teu corpo, vai limpando, vai curando, vai libertando o teu corpo. Inspira e a luz branca vai entrando cada vez mais no teu corpo e chega a todas as células do teu corpo, todos os órgãos. Todo o teu corpo está iluminado de luz branca, brilhante, luz de cura, luz de leveza, luz de amor. E agora, com essa consciência, com essa sensação de leveza e de bem-estar, visualiza que apenas ser, apenas estar no momento presente corresponde a vibrar nesta energia de luz, que tu és luz. Usufrui, desfruta deste momento. E agora que estás energizada, curada, que sentes que em todo o corpo, em todo o teu corpo, circula a luz branca, esta luz de cura, estás preparada para começar a regressar ao momento presente, ao aqui e ao agora. E para isso eu vou pedir-te que voltes a colocar a tua atenção na tua respiração. Eu vou pedir-te que faças 3 respirações profundas e que em cada respiração comeces a tomar consciência do teu corpo, do local onde estás e que comeces a regressar ao momento presente. Inspira profundamente 1 e deita o ar fora. Inspira profundamente 2 e deita o ar fora. Inspira profundamente 3 e agora deita o ar fora. E estás consciente do teu corpo, da leveza e da serenidade que sentes. Estás no momento presente. Com suavidade começa a movimentar os teus dedos das mãos, dos pés. Podes rodar lentamente a tua cabeça. E quando sentires que podes, abres os teus olhos e com muita gratidão juntas as palmas das tuas mãos junto ao teu peito e agradece comigo esta meditação. Namastê. Namastê.